E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje nós vamos ter uma aula sobre o movimento relativo na física. Vamos lá comigo? E antes da gente começar, já vou lembrando que meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. Então qualquer dúvida que você tenha em física, cálculo ou algo na área de exatas, só você me chamar, tudo bem? Então vamos falar sobre o movimento relativo. Quando a gente fala de movimento relativo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é do conceito de um referencial. Porque o que é um referencial? Quando eu falo, por exemplo, que estou numa posição S igual a 100 metros, a gente sabe que está numa posição S igual a 100 metros porque eu tenho um zero lá que vai ser o meu referencial. Que se eu estou na minha posição de 100 metros aqui, é porque lá atrás eu tinha algo na posição zero. Tá? Nesse caso, a gente consegue saber por que a gente está na posição 100 metros. Mas quando a gente tem um movimento relativo, nós temos dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, em que cada um vai ter o seu próprio referencial ali, tá bom? Então, como que a gente vai pensar nisso? Vamos supor que eu tenho aqui um corpo A, um corpo B e um corpo C. Se a gente for pegar as distâncias assim, que A e B vão estar vendo o corpo C, o meu corpo A vai ter uma certa distância, o meu corpo B também vai ter uma certa distância. Aqui eu vou chamar de uma distância x entre A e C e a distância aqui x entre B e C. Distância em relação a A até o C, distância em relação a B até o C. E aqui também nós vamos ter uma distância entre A e B, que vai ser, por exemplo, a minha distância em relação a A do B. Tudo bem? E quando a gente faz isso, a gente consegue chegar à conclusão que essa distância aqui é a mesma coisa que essa distância mais essa, certo? Dessa forma, temos a primeira equação aqui para o nosso referencial. X de C em relação a vai ser o x do B em relação ao A, mais a distância do C em relação ao B, tá bom? E até aqui nós só estamos falando da distância realmente, né? Só que se a gente for lembrar, a derivada da distância do tempo é a velocidade, o que significa que se A, B e C estiverem andando, eu vou poder referenciar as velocidades deles também. Então, por exemplo, a velocidade em relação a A do corpo C vai ser igual à velocidade em relação ao A do corpo B, mais a velocidade em relação a B do corpo C, ok? Mas como que a gente consegue entender qual que é essa nossa velocidade? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho aqui um corpo A que está andando a, vamos supor, 10 metros por segundo. Eu tenho um corpo B que está se aproximando aqui do a 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, a gente vai ter a chamada velocidade relativa de aproximação entre eles. Por quê? Se eles estão diminuindo a sua distância, A vai ter a sua parcela nessa diminuição e o B também vai ter a sua parcela nessa diminuição. Tá? Então, o que vai estar acontecendo? A cada segundo, A vai estar causando uma aproximação de 10 metros aqui e B vai estar causando uma aproximação de 20 metros aqui. O que isso significa? Se nós temos dois corpos se aproximando, a velocidade relativa de aproximação deles vai ser a soma das velocidades de cada um. O que significa que, nesse caso, a velocidade entre A e B vai ser de 10 mais 20, que são 30 metros por segundo. Tá bom? Que é basicamente isso aqui. Ou seja, em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Tá bom? Mas, por exemplo, se estiver acontecendo o seguinte, eu tenho aqui um corpo B, que está andando a 30 metros por segundo,
corpo B aqui, e um corpo C que está indo no mesmo sentido, só que a 20 metros por segundo. O que estaria acontecendo nesse caso? Eu teria uma perseguição aqui, certo? E se eles estão indo no mesmo sentido, assim, o corpo C vai estar atrapalhando o corpo B de encostar nele, né? Se ele estivesse parado, o B teria muito mais facilidade de alcançar do que se o C estivesse andando, né? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o corpo B andando a 30 metros por segundo, o corpo C andando a 20. Se a gente tem sentidos iguais, nós vamos subtrair as velocidades. Sentidos iguais, subtrai as velocidades. Tudo bem? E a gente tem uma forma melhor de entender isso, que é utilizando esse conceito de referencial. Porque como que funcionaria? Existe um conceito na física que diz que um referencial sempre está em repouso em relação a ele mesmo, né? E o que isso quer dizer? Se eu quiser, por exemplo, pegar aqui o meu referencial do corpo A, ele está indo 10 metros por segundo para frente. Só que o A andando, ele não está se vendo andando a 10 metros por segundo. Ele está vendo as coisas irem para trás a 10 metros por segundo, né? O que isso significa? Eu vou subtrair 10 metros por segundo do meu vetor A. Porque se a gente soma vetores que estão em sentidos opostos, a gente está subtraindo eles, né? 10 menos 10 seria zero aqui. E como eu estou mexendo com um referencial aqui, tudo que eu fizer em um ponto, eu vou precisar fazer em todos os outros também. Então, se eu tirei 10 metros por segundo aqui, eu vou tirar daqui também 10 metros por segundo, ok? E se a gente for resolver isso aqui, eu vou ter meu corpo A em repouso, então 0 metros por segundo, e o corpo A vai ver o B se aproximando dele a 30 metros por segundo, ok? E da mesma forma, a gente faria com corpos andando em sentidos iguais. Por exemplo, se eu tenho aqui o corpo B andando ali a 30 metros por segundo, B aqui a 30 metros por segundo, e o C andando a 20, no mesmo sentido, no referencial aqui do corpo B, ele mesmo vai estar parado. Então, esses 30 que a gente tem indo para frente, a gente vai colocar para trás aqui, 30 metros por segundo. E tudo que acontecer no B, ele vai enxergar no C também. Dessa forma, vamos tirar 30 metros por segundo dele aqui também. Porque no referencial do corpo B, o que vai acontecer? O B, em relação a ele mesmo, vai estar parado. E o C, a gente tem 30 menos 20, 10 metros por segundo, nesse sentido aqui. Então, temos aqui 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente consegue entender que se dois corpos estiverem em sentidos opostos, a gente vai somar as velocidades para colocar no referencial de um deles ali. E se tiverem sentidos iguais, a gente vai subtrair, tá bom? Porque, inicialmente, essas velocidades que a gente tem aqui, elas são sempre em relação à Terra. Então, a Terra está sempre parada e a Terra, uma pessoa parada ali, vai ver o corpo A andando a 10 e o corpo B andando a 20. Mas se, por exemplo, você está em um carro andando a 10 metros por segundo, você vai ver outros se aproximando de você a 30 metros por segundo, não a 20. Tudo bem? Dessa forma, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente tiver algo que esteja relacionado à velocidade relativa, referenciais, nós vamos escolher um ponto para ser o nosso referencial daquele problema. Um caso que costuma aparecer bastante é de um barco querendo atravessar um rio que tem uma correnteza. Então, por exemplo, eu tenho aqui um rio, o barco, e esse barco vai estar a uma certa velocidade, uma velocidade VB, mas ele está aqui na minha correnteza. Essa correnteza também teria uma velocidade que eu vou chamar de VC. E aí, essas velocidades VB e VC,
elas vão ser sempre em relação a uma pessoa que está parada aqui na Terra. Então, essa pessoa aqui, ela estaria aqui na Terra, e aí eu conseguiria saber qual seria a velocidade resultante do barco em relação à Terra aqui. Por quê? Se o barco está atravessando o rio, a velocidade do barco vai ser a do barco em relação à correnteza, mais a velocidade da correnteza vai ser a correnteza em relação à Terra, né? Então, o que a gente faria aqui? Se eu quero saber a velocidade que o barco está andando em relação à Terra, eu vou pegar velocidade do barco em relação à Terra, e ela vai ser a velocidade do barco em relação à correnteza, mais a velocidade da correnteza em relação à Terra. Ou mesmo, se o barco estiver subindo o rio, indo de forma contrária ali à correnteza, né, essa velocidade iria ser subtraída. Então, a gente teria isso aqui, ó. E a velocidade do barco em relação à correnteza aqui seria negativa, porque eu sempre vou precisar adotar aqui um referencial positivo. Então, se ele estiver indo contra aquele sentido, eu vou considerar negativo, tá? Então, eu vou considerar positivo aqui quando ele estiver descendo o rio, indo a favor aqui da correnteza, tá bom? Então, o básico de movimento relativo é isso, em uma dimensão. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre movimento em duas dimensões, que é mais ou menos o mesmo sentido aqui mesmo, tá? Mas, como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, é só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E para mais aulas, mais questões de física lá do Halliday, só você se inscrever aqui, tá bom? Obrigado e até a próxima!